Olá, bem-vindo ao programa Palavra em Debate. Nós estamos aqui mais uma vez na sua companhia para discutir uns temas agradáveis ou polêmicos, e hoje nós vamos discutir a respeito da justiça de Deus e a justiça de homens. Você pode participar, você pode mandar as suas perguntas para o e-mail palavraemdebate@gmail.com. Nós contamos com a sua participação. Agora nós vamos ouvir e ver aquilo que as pessoas pensam a respeito desse tema. Vamos prestar atenção, vamos escutá-las? A justiça de Deus eu quero definir como a justiça verdadeira. É aquela a qual nós podemos nos apoiar inteiramente na certeza de que a resposta ela virá. Muitas vezes não da forma que nós queremos, da forma que nós almejamos, que muitas vezes nós somos imediatista. Então a nossa justiça ela é imediatista. É necessária a justiça dos homens, visto que a violência, a forma que hoje o homem trata o próprio homem está fora de um plano maior, de um plano divino. Então a justiça do homem se faz necessária, mas nós queremos sim que a justiça do homem se faça com um pé de igualdade. Nunca vamos alcançar a justiça de Deus, mas nós temos certeza que, tendo Deus como um parâmetro, a nossa justiça será um pouco mais perfeita. Justiça de Deus. A justiça de Deus, para mim, ele é fiel, ele é justo. A balança dele é justa. Não tem contrariedade alguma. Não é vacilante. Não é cega. Os olhos dele tudo vê, porque ele é um Deus verdadeiro. Então a justiça de Deus, ela chegou ontem, chega hoje e chega amanhã. Justiça dos homens. A justiça dos homens, no meu entender, ela é um pouco vacilante. Não sei se você concorda, mas para mim é um pouco vacilante, porque nós somos imperfeitos. Nós temos o livre-arbítrio. Uns escolhem caminhar corretamente e outros escolhem não andar corretamente. Então, por isso somos imperfeitos. Mas nada que não tenha conserto. Tem um ditado aí fora que diz assim que o pau que nasce torto, ele morre torto. Mas para Deus, tudo tem jeito. Ele é o dono. Ele é o verdadeiro carpinteiro. Ele é. Então, o homem, muitas vezes não entende isso. Eu não entendo isso. Mas a obra-prima de Deus, que somos nós, ele nos criou e nos capacita também a andarmos corretamente. Eu tenho que ter visão espiritual, porque se eu não tiver visão, eu ando por caminhos tortuosos. Mas a graça de Deus, que é essa, que superabunda em nós, essa nos faz mais e mais felizes e corretos e verdadeiros. Estamos de volta após ouvir as opiniões de pessoas diferentes que estão na saída de um culto, falando sobre esse tema tão importante e tão polêmico para nós, e às vezes até pesado, porque muitas vezes nós ficamos preocupados porque não nos sentimos justiçados, sentimos que algo ficou devendo a nosso favor, e esse sentimento às vezes é mais coletivo do que a gente pensa. Então hoje nós estamos aqui para debater sobre se realmente existe justiça de homens ou a justiça de Deus prevalece. Então, doutora Verusca, como que nós podemos encarar esse sentimento de injustiça, esse sentimento que gera até um certo nível de agonia, porque a gente percebe que não foi contemplado da maneira que a gente achava ou pensava ser mais direito? É interessante que quando a gente fala de justiça e injustiça, a gente tem que tentar entender o que significa exatamente isso para o ser humano. E quando a gente fala de justiça ou injustiça humana, a gente está falando de um sentimento. Se sentir injustiçado ou se sentir fazendo parte de um processo justo, é um sentimento que a gente tem, e isso significa que a gente teve uma leitura emocional de uma situação. Então, pessoas que passam por uma determinada situação, um determinado problema, elas vão interpretar aquilo de alguma forma, e dentro do sentimento delas, elas vão entender que aquilo é justo ou injusto. É claro que eu não estou questionando aqui o que é perante a lei humana ou a lei de Deus. Estou colocando quanto sentimento humano.
Quantas vezes as pessoas chegam perto da gente, mas não é justo. Ou então uma criança chega, mas mãe, não é justo. Então é um sentimento delas, elas não se conformam de ter tido um comportamento, ter tido uma atitude, e dentro disso, de alguma forma, ela não foi privilegiada. Então, quando a gente fala de ser justo e ser injusto, a gente está falando de um sentimento de ser privilegiado ou desprivilegiado. Então, quando você passa por um problema, um trauma, isso é muito comum com pessoas que eu atendo que passaram por um trauma, e aquilo ficou marcado na vida delas, então elas passam a ter um senso de justiça aguçado e começam a tentar, tudo que ela ouve, tudo que aquelas pessoas escutam, tudo que de alguma forma soa como injustiça, ela quer tomar partido. Então são aquelas pessoas que parece que precisam, né, defender os fracos, os oprimidos, e na verdade elas estão defendendo o quê? A si ou ao outro? Eu imagino que na igreja aconteça muito, né, Rose, isso. Pessoas que chegam para você, mas eu não acho justo pessoa tal ser líder. Por que eu não sou líder? Você já viveu isso? Sim, sim, a gente vê que realmente esse sentimento de justiça e de justiça, ele é presente não apenas na igreja, mas em toda a sociedade, né? As pessoas, ninguém quer ser injustiçado. Então, quando você tem esse sentimento de justiça muito apurado em você, vamos assim dizer, né? Você vai realmente querer defender o próximo, e essa não deixa de ser uma justiça de Deus, porque na justiça de Deus, a gente pensa que a justiça de Deus vai entrar só a questão da punição, mas a justiça de Deus também vai entrar a questão da bondade. Porque a justiça de Deus, né, Ana, a justiça de Deus está envolvendo também a bondade e a santidade de Deus. E nós que somos filhos de Deus, a gente tenta andar dentro desses padrões de santidade e da justiça de Deus. Então, se você vê um órfão, uma viúva, ou alguém necessitado sendo injustiçado, você tem como parâmetro o quê? A justiça de Deus, o que Deus faria por aquela pessoa. Então, eu também penso, Verusca, que nem sempre a gente tem que estar baseado nos nossos sentimentos. Porque na nossa justiça humana a gente pode falhar e muito, né, Ana? Muito mesmo. A nossa base tem que ser a justiça de Deus, o que Deus faria por aquele ser humano. É justo que aquele ser humano, ele é uma criatura, ele foi feito por Deus para viver aquela realidade. Por exemplo, uma pessoa que está presa injustamente, ela foi criada por Deus para viver aquela realidade, cumprindo uma pena de que ela não teve causa, não teve motivo para ela estar ali. Então, acho que o que entra e a questão da justiça de Deus entra muito forte nesse aspecto. Eu acho que cada um acaba tendo um código pessoal do que é justiça. Daquilo que você sente lesado, daquilo que você sente prejudicado. E isso eu acho que é muito pessoal. Nós temos o Código Civil, nós temos as leis que regem comportamentos, negociações, mas é muito difícil você ver, né? E a gente está falando aqui de justiça. Quando a gente fala justiça de Deus, Deus tem o seu trono e o seu tribunal. E os homens também têm, eles têm leis que regem, mas é difícil você ver uma pessoa que vá até tribunais e ela saia de lá com um sentimento assim, olha, realmente foi feita justiça. Porque, como a doutora disse, é revestido de emoções. Porque a injustiça, ela gera uma emoção, um nível de revolta, um nível de angústia, porque isso aconteceu comigo, eu acho que eu fui prejudicado, o outro saiu. E quando a palavra de Deus vem falar com a gente, ela fala assim, olha, não há justo, sequer um. Então, por quê? Porque isso é muito pessoal. E a justiça de Deus não é igual à nossa. E o Senhor acaba dizendo, olha, a tua justiça é como trapo de imundícia. E quando a gente entra para fazer justiça pelos nossos sentimentos ou pela lei, e a Bíblia até falou, olha, não leve o teu irmão ao tribunal. Tenta conversar e entrar num acordo para que haja uma restauração não só daquilo que foi lesado, mas principalmente da nossa alma, que eu acho que é o pior. Por que a gente vai a um tribunal? Por que a gente decide colocar causas na justiça? Eu acho que quando se trata de emprego é mais fácil. Mas quando se trata de outras questões financeiras, de casamento, de filho, sempre a ferida parece, ao meu ver, doutora e apóstolo, eu acho que o que volta é maior do que foi. Eu tenho essa sensação. Porque no próprio processo, a pessoa ela entra também num desgaste.
ela entra no desgaste, né? E hoje a gente quer falar um pouco desse sentimento, como a gente lida com isso, como que a gente pode fazer justiça. Será que nós podemos fazer justiça? Eu acho que não. Eu acho que a gente pode fazer até um certo ponto. Porque assim, a justiça dos homens, ela te dá uma limitação, mas você tem, até certo ponto você alcança a justiça. Porque, por exemplo, como filho de Deus, a gente tem a justiça dos homens para governar. As leis estão aí para reger, né, a sociedade, que se não existisse as leis, o que seria da sociedade? Então, assim, a justiça do homem, ela é limitada. E ela é falha, e muito falha, né? Agora, a justiça de Deus é perfeita, não tem nem o que comentar a respeito da justiça de Deus, ela é perfeita. Mas essa sensação de justiça feita é muito difícil da pessoa sentir, né, Verusca? Mesmo que ela vá para o tribunal, mesmo uma pessoa foi assassinada, o filho de alguém foi assassinado, ele vai lá, a pessoa é presa, mas a sensação de justiça que a pessoa que foi vitimada, ela nunca vai ter essa sensação da maneira correta, né? Porque nós somos humanos, nós somos falhos. A justiça vem de Deus mesmo. E aí que entra a questão do perdão. Porque aí quando é que a gente se sente melhor? Quando a gente cumpre um princípio, a gente cumpre o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é totalmente contrária às leis dos homens. Olha, se te tirarem uma túnica, dá outra. Se te derem um tapa no rosto, vira o outro lado. E isso é um código extremamente excelente e elevado. É um código elevado. E a gente precisa, como cristão, eu digo como cristão, a gente que tem a lei de Deus para trabalhar no nosso coração. Então aí tem hora que aquilo que é perda é lucro. Então é bem mais complexo para nós que somos cristãos. A gente também tem que pensar aqui que as pessoas, elas estão discutindo exatamente o quê? O sentimento delas. Então, se o sentimento delas não preenche de alguma forma, porque aquilo não saiu do jeito que ela gostaria, quando a gente pensa numa causa judicial, a gente pensa num lado e no outro lado, o litígio, né? Eu lido muito com causas judiciais aqui no consultório e é muito curioso, porque algum dos lados não vai estar contente. Mas quando o juiz tem que decidir algo, ele está se pautando em quê? Qual é a norma ou a normativa que ele utiliza? Aquilo que foi descrito em lei. Só que a palavra de Deus também diz, e vale para a gente também refletir, que a gente tem que obedecer a lei dos homens. E se as pessoas não obedecem essa lei, ou seja, elas não estão dentro dessa regra normativa, então elas também correm o risco de não ter a justiça delas completa. Porque, olha que curioso, você tem um fato, seja ele qual for, estou disputando uma situação X. Vou pegar um caso aqui comum, estou disputando a guarda do filho. Qual é o correto? É muito complicado da gente decidir com quem o filho fica, mas a justiça, ela determina, a justiça humana, ela determina uma determinada situação. Na justiça de Deus, a palavra diz que não deveria ter separação. Então, qual é a normativa? Né? Qual é o sentimento? Então, realmente vale a pena da gente refletir que muitas vezes a pessoa que está se sentindo injustiçada, muitas vezes ela está errada. Mas dentro do sentimento delas, elas não aceitam isso. Mas também tem muita gente que está se sentindo injustiçada e pode estar correta perante uma lei humana. Mas, infelizmente, foi decidido em cima de uma lei normativa que não depende de mim, não depende de você, depende de uma lei que foi construída numa sociedade e que a gente também tem que obedecer. Então, é muito interessante para a gente definir que quando a gente fala de sentimento, ele é algo muito humano. Quando a gente diz lei dos homens, a gente está se pautando numa decisão que foi feita por ser humano, que é falho. Infelizmente, é uma realidade, ou felizmente, enfim, o ser humano, ele é falho, ele vai estar medindo uma regra dessa sociedade baseado nos conceitos que essa pessoa que construiu a lei tem, e mediante a isso, a gente tem que saber que a lei suprema realmente é a lei de Deus. Porque não está baseado numa lei normativa humana, ela está baseada nos propósitos celestiais, que não somos nós que determinamos. Mas o sentimento de injusto e de justo, quando você sai, né, de um tribunal, e eu entendo bem quando você diz de desgaste, eu atendo muita gente aqui com depressão por não aceitar que perdeu uma causa na justiça.
Houve um desgaste muito grande emocional. Mas não é ser justo ou injusto, é o que se ganhou ou o que se perdeu. Tem pessoas que ganharam muitas causas aí na justiça, mas dentro delas não estão felizes. É aquilo que eu disse, a pessoa não está satisfeita com a justiça dos homens. Não. Mas aí entra a justiça de Deus, porque a palavra de Deus fala assim, que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, esse versículo está muito claro a respeito da justiça de Deus. Então, se você cometeu alguma coisa, algum pecado, né? Alguma coisa que foi mal para outra pessoa, e de repente a pessoa ela não se sente justiçada. Justiçada não é isso que eu quero dizer, ela não se sente satisfeita com a justiça que foi feita, ela vai querer trabalhar com as suas próprias mãos, vai querer tentar resolver algumas situações. Só que Deus vai fazer aquela pessoa colher pelos seus erros. Então, a justiça de Deus, ela vai acontecer em qualquer momento, em qualquer tempo na vida daquela pessoa, mesmo que ela não tenha sido condenada pelos homens. Então, a justiça de Deus é perfeita. A do homem realmente é falha. Nós temos visto pessoas sendo muito injustiçadas na nossa sociedade. E para Deus não existe acepção de pessoas. A nossa sociedade é uma sociedade preconceituosa que discrimina o pobre, que discrimina muitas vezes o negro, as raças. E para Deus não existe nada disso. Então entra essa questão também. Agora, uma coisa que é interessante frisar é que tem situações onde, já que a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer à lei que está pré-estabelecida para a nossa sociedade, então vale a pena a gente também refletir, independente de qualquer situação, se a gente não pode utilizar a lei que existe. Por exemplo, você trabalha numa situação, você não recebe seus direitos trabalhistas, você não recebe o que lhe é de direito, o que está escrito para você receber, você não tem os seus direitos respeitados. Por mais que se tenha um desgaste, a palavra diz que a gente tem que usar a lei que existe na sociedade. Sim. Você foi, de alguma forma, enganado, é claro que você não vai permitir que aquele sentimento comande a situação. Porque se você também vai processar uma pessoa pelo sentimento, você está errado. Se você está querendo requerer uma questão que é justo socialmente falando, é uma coisa. Agora, se você está querendo se vingar, é outra. Muitos casais que se separam, por exemplo, utilizam a disputa de guarda de filhos para agredir um ao outro. Está errado. Se infelizmente aconteceu isso. O que a gente fica com certeza na torcida é que a separação nunca aconteça. Porque é o melhor para o ser humano nunca acontecer. Mas, infelizmente, aconteceu e precisa ser decidida a guarda dessa criança. Como é que faz? Precisa ser decidido pensão. Essa criança tem que sobreviver de alguma forma. Então, é correto que se entre na justiça e se defina isso para que a criança saiba como ela vai ter que também proceder. Como é que vai ser? Vai ficar com a mãe, vai ficar com o pai, vai ter visita, não vai ter? Ela vai ter o dinheiro que vai agregar àquele que ficou com ela para que ela possa se manter? Como é que vai ser? Existe um empréstimo de um dinheiro, a pessoa não pagou. Também existe uma outra situação. Será que precisa entrar na justiça para isso? Mas a justiça tem lei para isso. Então são decisões que as pessoas têm que tomar que vão, de alguma forma, nortear o que você precisa fazer. Agora, a minha colocação é, se você puder sempre, né, entender que justiça não é vingança. A justiça não está aqui para definir se é uma vingança ou não. Ela está aqui para ajudar a nortear as coisas. E a justiça de Deus para definir as coisas. Né? Então, se eu pudesse dar uma dica, não faça baseado em sentimento. Faça baseado em fato. Sentimento você vai ter que trabalhar perdão. Porque senão é você que vai morrer. É você que vai ser envenenado com aquilo. Agora, quanto a uma decisão, vale a pena realmente parar e avaliar se eu estou entrando porque eu quero me vingar, eu estou entrando para mostrar que eu tenho mais força ou poder, que meu advogado é melhor, ou eu estou entrando porque eu estou realmente me baseando numa situação que eu deveria resolver, para não ficar aquilo de alguma forma mal resolvido na minha vida. Vocês não pensam assim também? Pode falar. Não, eu só queria ler um texto que está em Lucas 18, 7, e que diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que para Ele seja tardio? Então, assim, nós precisamos entender que a justiça humana nunca vai superar o braço forte do Senhor. O Senhor sempre fará justiça. A base do seu trono
é de justiça. Então, quando nós pensamos, você pode ir numa causa e ganhar talvez parcial, sair insatisfeito, mas eu creio nessa regra, que Deus sempre compensa aquele que está no direito seu verdadeiro. Você pode não ter ganhado, talvez completamente a causa ali, mas eu tenho certeza que Deus faz justiça na terra. Deus faz justiça aos seus escolhidos, aqueles que optaram para servir a Deus. Então essas pessoas, elas têm, nós que somos cristãos, nós temos esse privilégio de poder receber, além daquilo que os homens podem fazer, que a gente sabe que num tribunal também vale muita emoção, vale também muito as condições materiais que as pessoas têm, mas Deus fará justiça aos seus escolhidos. Então, por mais, eu quero deixar essa dica, por mais que você se sinta prejudicado, você sinta que houve uma perda, eu quero te dizer que Deus fará justiça. Deus fará justiça conforme Ele vê, conforme aquilo que Ele é equilibrado, Ele é totalmente justo no seu proceder. E você pode esperar, você pode achar até tardio, como o texto diz, mas no tempo dEle, Ele vai trazer para você a justiça que é dEle. E você não vai ficar com esse sentimento de perda. A gente tem que aprender a esperar, porque Deus fará justiça aos seus escolhidos. Ana, quando a gente fala esperar em justiça, entra uma questão aí que eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho, né? Nós já estamos conversando a respeito desse assunto, mas até onde nós somos passivos diante de buscar causas, resoluções de situações onde nós nos sentimos injustiçados. Principalmente nós cristãos, a gente tem essa dificuldade de buscar os nossos direitos. Boa essa palavra sua. Realmente Deus, Ele vai fazer justiça, aquilo que eu falei também a respeito da semeadura, mesmo que a gente não veja o resultado, mas aquela pessoa vai colher. Mas até que ponto nós ficamos passivos diante da injustiça? Lá em Provérbios 15, versículo 9, fala que o caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Então nós temos uma caminhada, nós temos uma trilha que nós precisamos conquistar. Essa caminhada de seguir a justiça de Deus, mas a justiça dos homens, que é respaldada por Deus, porque a palavra de Deus fala de que toda autoridade é constituída por Deus, embora o homem seja falho, mas nós estamos debaixo desse governo. Então eu vejo muitas vezes nós cristãos assim, doutora Verusca, passivos de buscarmos os nossos direitos, quer seja trabalhista, em qualquer outra área, em qualquer nível, porque a gente acredita mesmo que Deus vai fazer justiça. Eu acredito mesmo que Deus vai fazer justiça, mas eu acredito também que Deus pode usar a justiça dos homens para fazer a justiça dele. Vocês pensam assim também? Não, com certeza. A gente tem que fazer a nossa parte. Uhum. E muitas vezes, infelizmente, a gente também vê uma certa passividade muito exacerbada no cristão, né? Às vezes as pessoas, eu vi uma mensagem esses dias que eu achei fantástica, que o pastor dizia, olha, as pessoas precisam entender que cristão não é bobo. Cristão é uma pessoa que tem um coração bom, mas não é bobo. A gente tem que parar com esse costume de achar que, como ele é cristão, não vai reagir não. Como é evangélico, não vai ter nenhum tipo de comportamento, fica tranquilo. É só a gente jogar lá um papo e tá tudo certo. Né? Então tem que parar com esse abuso. Né? Isso é abuso, tá errado. Tá errado. Não é porque você é cristão que você não pode ir atrás dos seus direitos, lutar pelo que é seu. Agora, aquilo que você não consegue fazer e a justiça humana não pode fazer, Deus vai fazer. Verdade. Agora, essa história de que não, imagina, só joga lá, pede emprestado, que nem, meu filho, nem vai cobrar, é cristão. Você vai dizer, que isso, irmão? Perdoa. Amém, tem que perdoar mesmo. Mas vem cá, quando é que você vai me pagar? Porque é justo. Né? Vem cá, vamos orar porque você tá errado. Então, às vezes, a passividade, ela dá espaço para que coisas aconteçam. Sim. E eu lembrei, só um minutinho, Rose, eu lembrei de um texto lá do Sermão da Montanha. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E eu entendo quando Deus fala isso, que haverá a satisfação da alma,
aquele retorno à tranquilidade, ao estado de justiça de Deus mesmo. Então, nós podemos crer nisso, né? O homem vai até um ponto. Deus é plenitude. Verdade. E Ele vai completar. Isso é lindo, né? Então, a gente precisa ter sede, sim, buscar os nossos direitos e saber que aquilo que o homem não alcançou, o braço forte do Senhor alcançará. E o nosso papel como igreja, como cristão, é lutar pelo direito dos necessitados também. Não só pelos nossos, mas por aquelas pessoas que estão sendo injustiçadas. Isaías capítulo 1, versículo 17 diz assim, eu achei muito lindo, acho lindo esse texto: aprendei a fazer o bem e atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão. Isso aí já está falando de uma ação e não de uma passividade, né? E deixes livre os oprimidos e despedaces todo jugo. Porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, cubras e não escondas do teu semelhante. Então vai mostrando todo um processo de uma ação, que é um jejum que Deus está pregoando no meio do povo, porque muitas vezes a gente procura, como cristão, a santidade, viver uma vida muito digna, uma vida muito santa, mas a gente não tem essa ação de lutar pelo direito, né, das pessoas. Se você está assistindo agora, ligou aí a TV aberta e está assistindo o programa Palavra em Debate, está gostando do nosso tema, justiça, você já se sentiu injustiçado alguma vez? Participe com a gente através do e-mail apalavraemdebate@gmail.com. Enquanto nós três aguardamos o seu contato e o seu e-mail, nós vamos rapidinho para os intervalos comerciais e já voltamos daqui a pouquinho com você, tá bom? Escreva para a gente. Vamos aos intervalos. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês, estamos esperando sua visita. Vai mandando seus e-mails para o programa Palavra em Debate, @gmail.com. Nós vamos dar uma paradinha nesse tema agora, nesse momento, e voltamos na quarta-feira que vem, às 2h da tarde, para concluir esse tema sobre a justiça de Deus e a justiça dos homens. Se você quer ver como termina esse programa, acompanhe na semana que vem, que a gente vai estar esperando por você. 23 a 17